This call is now being recorded. Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira para o nosso currículo, mais uma quinta-feira da nossa pandemia. E a aula de hoje, gostaria muito que vocês pegassem as suas apostilas, abrissem as livro 6, apostila 6, página 342, Química C. Então, nas duas últimas semanas, na realidade, nas 4 últimas semanas, no nosso último mês, nós vimos a parte de estequiometria, cálculo estequiométrico. Então, agora nós vamos voltar para a parte das reações orgânicas. Então, abram suas apostilas, livro 6, página 342. Então, as próximas 4 semanas, vamos trabalhar novamente com os conceitos de reação. Fechou? Então, vejam bem, qualquer dúvida, não esqueça de colocar aí seu nome e sua turma, que vale como parte de chamada, e aí vamos iniciar o nosso procedimento. Então, vejam bem, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, livro 6, frente C, página 342. Vou continuar com a parte de reações orgânicas. Como nós ficamos um mês parados na Química C, obviamente a nossa memória ela fica um pouco esquecida sobre algumas informações. Então, a primeira ideia é que você relembre alguns pontos essenciais. Primeiro, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo e espaço. Há muito e muito tempo atrás, você começou a ver as chamadas reações de substituição. O que é uma reação de substituição? Quando alguma coisa vai ser substituída. Essa é a ideia básica da reação de substituição. Só que, na substituição, você troca o hidrogênio do alcano ou da cadeia aromática por algum outro grupamento. Um halogênio, um nitro, um ácido sulfúrico, alguma coisa do gênero. Mas a grande estratégia é, numa reação de substituição, eu tenho alcanos, simples ligações ou cadeias aromáticas. Isso é importante para você compreender o assunto que vem no futuro próximo. Como é que eu vou saber se aquela reação é de substituição ou de adição? Então, a primeira ideia, quando eu tiver apenas simples ligações ou cadeias aromáticas, isso indica substituição. Porém, as reações de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Isso é uma reação de adição. Porém, teoria, se vocês quiserem anotar, anotem, mas de qualquer maneira, todos esses slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Está tudo disponível lá. Então, veja bem, numa reação de adição, obviamente, alguma coisa vai ser adicionada. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Professor, mas eu vou adicionar por onde? O alvo. E aí eu coloco a nossa matéria. Então, aqui eu já coloco a matéria toda, inclusive o sistema que vai vir na semana que vem, que é a cadeia cíclica. Então, nosso objetivo de hoje é o alvo. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A dupla ou tripla ligação. Ponto. Repare que eu não estou falando entre átomos de carbono, estou falando apenas que o nosso alvo é a dupla ou tripla ligação. Não importa se essa dupla ou tripla está entre carbonos, entre carbono-oxigênio, entre carbono e nitrogênio, isso não importa. O alvo é a dupla ou tripla ligação. A quebra da ligação π. Só para você retomar um pouquinho esse assunto. Nós já vimos uma aula, que foi a última aula lá da apostila 5, que foi reações de adição de alcenos, de aldeídos e cetonas, compostos que apresentavam uma dupla ligação. Isso foi o assunto da nossa última aula de química orgânica. Então, veja bem, para você lembrar, se quiser anotar aí na apostila, anota, ou então pega um papelzinho, sabe aqueles papéis colantes para colar aí, ou para quem tem um caderno organizadinho, tá lá. Alvo é a dupla ou a tripla ligação, a quebra da ligação π. E lembrando que a ligação π ocorre na dupla e na tripla ligação. Porém, nós temos um segundo alvo. O nosso segundo alvo são ciclanos instáveis. Mas esse assunto para a semana que vem. Mas eu já estou colocando aí para mostrar que o alvo de uma reação de adição ou é a dupla, ou é a tripla, ou é um ciclano instável. São os 3 procedimentos que vocês vão ter como alvo, como referência. E reparem, toda a nossa matéria de adição, ela é resumida em 4 linhas, em 4 frases. Sendo que metade já foi. Como assim metade já foi? Numa reação de adição, alguma coisa é adicionada. Essa é a parte fácil. Agora, qual que é o alvo do ataque dessa adição? Meu alvo é um alvo duplo.
Ou você ataca a dupla ou tripla, que é a quebra da ligação π, ou vai atacar um ciclano instável. Só que esses ciclanos ainda é assunto para a semana que vem. Então, por enquanto, nós vamos ficar presos aqui a dupla ou tripla ligação. Para ficar mais fácil ainda a sua lembrança, o esquema geral. Como é que funciona uma reação de adição? Isso tudo é assunto da semana, da última aula que nós tivemos de química orgânica. Repare que aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação. Tá lá a dupla. Então, a dupla tem uma ligação sigma e tem uma ligação π. Essa ligação π, ela se abre e vai formar duas ligações sigmas. Então, esquema geral. Para cada ligação π, a ligação π está aqui, essa ligação π, ela se abre e vai formar duas ligações sigmas. Uma π vai gerar duas ligações sigmas. É isso que vai acontecer na nossa reação de adição. Então, o que você tem? Tem a sigma e tem a π. Arrebenta a ligação π, forma duas ligações sigmas. E nessas duas valências livres é que você pode adicionar. Professor, mas o que você vai adicionar? Nesse caso, eu tenho A e B. Aí o A vai para um elemento, o B vai para o outro, e você vai ter a chamada reação de adição. Quebra da ligação π, dupla ou tripla ligação. Então, essa tela aqui mostra exatamente o resumo do que você precisa lembrar sobre reações de adição. Aí a pergunta clássica. Professor, esse assunto realmente é importante para a prova de vestibular? É. Se você pensar em estatística, eu penso assim. Quantas vezes esses assuntos caem em prova? Ah, caiu uma vez a cada 100 anos. Aí não é tão importante, não vou perder tanto meu tempo fazendo esse tipo de matéria. Agora, quando o assunto realmente é importante, ele tem uma incidência grande em prova, eu vou insistir. As reações de adição é o segundo grande caso de reação que aparece principalmente na Federal do Enem. Só perde para esterificação, que é um assunto que você vai ver ainda no decorrer da apostila 7. Então, de todas as reações orgânicas, as chamadas reações de adição, é o segundo evento mais importante em termos de estatística. Então, caiu ano passado e retrasado na Federal do Paraná. Todo ano cai alguma coisa no Enem, que agora é a primeira grande prova que você vai ter que se preocupar, porque ela lá em janeiro, os 2 domingos, 2 finais de semana da prova, tem as faculdades paulistas que vão ser feitas em janeiro, e a federal, como vocês já viram, vai ser marcada para fevereiro, já foi marcada para fevereiro. Então, nós temos aí um bom tempo ainda de preparação, só que essa postergação da federal me deu mais tempo para trabalhar com mais calma alguns assuntos importantes, e esse assunto aqui é importante. Ele dá pouco trabalho teórico, mas grande trabalho braçal. Vocês vão ter que trabalhar um pouquinho a parte de escrita, de lápis, borracha, para vocês compreenderem bem esse assunto. Então, aqui está o esquema geral. Qual que é o alvo do ataque? Os dois átomos que apresentam a ligação π. Os dois átomos que apresentam a dupla ou tripla ligação. Agora, retomando um pouquinho. A primeira reação da aula de hoje, está lá na página 342, você vai ver alcinos, alcadinos. Alcino é aquele que apresenta tripla ligação. Alceno é aquele que apresenta dupla ligação. E alcadieno, duas duplas ligações. Então, o que vai acontecer? Lembrando teoria, eu quero que vocês coloquem em mente a teoria. Só, numa reação de adição, professor, como é que eu vou saber, olhando para essa reação, se ela vai ser uma reação de adição ou substituição? As reações de adição, elas têm um alvo. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A dupla ou a tripla ligação. Como ali tem tripla, já temos um alvo. Qual que é o alvo do ataque? Tá, volta um pouquinho aqui. Opa, deixa eu colocar minha caneta. Mais uma aqui. Aqui. Agora sim, deixa eu colocar a caneta, marca texto, vou colocar uma cor vermelha aqui, ó, fica mais fácil para vocês verem. Tá aqui, ó. O meu alvo são esses dois átomos aqui. Então, repare que o meu alvo é a tripla ligação. É essa tripla que vai me interessar. Agora, como eu já tenho alvo, eu tenho dois átomos de hidrogênio. O que significa esse H2? Significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio. Dois. Um hidrogênio preso por simples ligação a outro hidrogênio. Como eu tenho um alvo, significa que um desses hidrogênios vai para o primeiro carbono,
o outro hidrogênio vai para o segundo carbono para formar o quê? CH2 dupla CH2. Ponto. Resolve o nosso sistema. Professor, mas naquela tripla ligação, ela tem duas ligações do tipo π. Tem duas ligações do tipo π. Então, lá naquela tripla, eu tenho uma sigma e duas ligações do tipo π. Já prestem bem atenção nessa frase, que essa frase vai ser repetida várias vezes durante a nossa aula. Quando eu tiver mais de uma ligação π, eu não posso quebrar essa ligação, as duas ligações π, numa única etapa. Ah, tem duas π, quebra as duas numa única vez. Não. Eu vou trabalhar em etapas. Então, repare que eu tenho uma ligação π na tripla, essa ligação π é quebrada, mas ainda fica dupla. Professor, eu posso quebrar também essa ligação π? Posso. E aí eu tenho as chamadas reações sucessivas. Mas preste bem atenção nessa frase. Quando eu estiver trabalhando com mais de uma ligação π, eu vou quebrar sempre uma ligação π por etapa. Eu não posso colocar quebrar duas ligações π, como mostra a apostila de vocês. Só que isso eu vou trabalhar já aqui na tela, quer ver? Então aqui nós temos o produto da reação. Porém, deixa eu só limpar aqui. Limpou. Então, repare que esse composto tem uma dupla ligação. Se eu quiser continuar, eu pego esse produto aqui, pego o meu eteno e vou reagir de novo com hidrogênio. Por quê? Porque ainda eu tenho ligação π. Qual é o grande objetivo de uma reação de adição? Transformar compostos insaturados em compostos saturados. Esse é o objetivo das nossas reações de adição. Então, eu tenho a tripla. Nessa tripla, deixa eu até colocar ali em cima ali, ó. Nessa tripla, eu tenho duas ligações do tipo π. Só que eu não posso quebrar as duas ligações π numa única etapa, numa única vez. Então, como eu tenho duas, eu quebrei uma, ficou a dupla. Agora eu tenho a dupla ligação, vou quebrar a dupla ligação. Opa, pode falar? Vou quebrar a dupla ligação e vou ter a simples. Então, vejam bem, novamente o nosso alvo são os dois átomos que apresentam, deixa eu colocar uma setinha aqui, ficou a dupla ligação. E aí o meu objetivo final é o etano. Então, a ideia para a aula de hoje é vocês trabalharem duas duplas ligações e a tripla, alcinos e alcadienos. Compostos que apresentam duas ou mais ligações do tipo π. Vou novamente refazer a frase. Quando você tiver mais do que uma ligação π, você não pode quebrar essas duas ou mais ligações π numa única etapa. Vão colocando etapas. Deixa eu fazer um pequeno gancho. Lá, quando você estudou com o Jamal, termoquímica, lá na termoquímica você viu lei de Hess. Lembra disso? Ah, professor, esqueci. A lei de Hess trabalhava em etapas. E as etapas ocasionavam na chamada equação global. O que é a equação global? Quer ver? Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto. A equação global, você vai juntar todas essas moléculas das duas etapas numa só. E aí, reparem, essa molécula eu posso cortar com essa daqui. São iguais, ó. O produto da primeira etapa foi consumido na segunda. Qual é a equação global que está na apostila de vocês? Você vai pegar o etino, duas moléculas de hidrogênio produzindo o etano. Ah, professor, mas dá uma sensação que eu quebrei as duas ligações π numa única etapa. Não. Você não pode quebrar ligações π em uma única etapa. É sempre uma π em cada linha. Então, se quebrou, tem uma tripla, fica a dupla, na segunda linha coloca a dupla e forma a ligação simples. É assim que vocês vão mexer com o processo de mais de uma ligação π. É só um pouco mais de trabalho braçal, mais espaço no caderno para vocês utilizarem. Essa é a ideia essencial. Professor, e se tiver duas duplas ligações? Mesmo esquemão. Se tiver duas duplas ligações, você vai trabalhar da mesma forma. Olhem bem. Eu tenho uma dupla ligação aqui e tenho uma dupla ligação aqui. São duas. Só que em cada uma dessas duplas ligações tem uma ligação π. Eu tenho uma ligação π aqui e tenho outra ligação π na outra dupla. Professor, qual das duas eu vou quebrar? Tanto faz. As duas duplas, nesse caso, são exatamente iguais. Se você quiser numerar, ó, 1, 2, 3 da esquerda para a direita, ou 1, 2, 3 da mesma coisa.
Então, na hora que você vai quebrar essa ligação π, eu vou quebrar uma ligação π em uma etapa. Eu estou perguntando. No caso, isso é que é para fazer numa segunda fase, perfeito, Gabriel. Numa segunda fase, você vai ter que colocar em etapas. Não tem como fugir delas. Numa primeira fase, você pode colocar, tem duas ligações, eu vou colocar 2 hidrogênios num, 2 hidrogênios no outro, pronto, está feito o material. Mas eu quero que vocês compreendam, não só decorem esse tipo de processo. Mas, na prova de segunda fase, eu preciso mostrar as etapas para o corretor. Preciso, não tem como fugir. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho duas duplas, eu tenho duas ligações π. Eu não posso quebrar as duas ligações π numa única etapa. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher uma delas. Professor, qual delas eu escolho? Tanto faz, unidunité, salanemingueira. Eu vou escolher essa daqui, ó. Tem que escolher uma. Ah, professor, mas eu quero a outra. Não importa, vai dar o mesmo produto final. Então, na hora que você quebra a primeira ligação π, vai formar CH2, dupla, CH, CH3. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios. Um hidrogênio veio para o primeiro, outro veio para o segundo carbono, ficou CH2 dupla, CH, CH3. Esse é o primeiro produto gerado na minha reação. Porém, repare que aqui ainda eu tenho uma ligação π, então eu posso continuar essa reação. Por quê? Porque o produto da primeira vai virar o reagente da segunda etapa. E esse meu reagente vai reagir com uma segunda molécula de hidrogênio para formar o que é? Novamente, temos um alvo. Um hidrogênio vai para o CH2, outro vai para o CH, para formar o quê? CH3, CH2, CH3. Então, agora, eu tenho os dois processos da minha reação. O grande segredo da aula de hoje está aqui. Na última aula de química orgânica, você tinha apenas uma dupla ligação em alcenos, em aldeídos, em cetonas ou qualquer outro composto que tenha só uma dupla. Essa dupla ligação era quebrada, ficava só simples, acabava a reação. Agora, na aula de hoje, eu vou ter mais de uma ligação π. Eu vou ter 2, 3 ligações π. O que eu vou fazer? Vou quebrar uma ligação π em cada etapa. Esse é o grande segredo da aula de hoje. O grande objetivo das reações de adição é a produção de compostos saturados, aqueles que só têm simples ligações. Ponto. Resolve grande parte desse sistema. Ah, professor, é fácil? É fácil. Só um pouco mais de trabalho. Só a hidrogenação catalítica, como já diz, estou reagindo hidrogênio na presença de catalisadores. Então, é importante que vocês compreendam a ideia essencial desse sistema. Vou trocar agora. Vou falar sobre halogenação. O professor vai mudar alguma coisa? Nada. Não muda em absolutamente nada a nossa linha de raciocínio. Primeiro, por quê? Na hidrogenação, eu estava usando 2 átomos de hidrogênio. Na halogenação, eu vou usar 2 átomos de um halogênio. Br2, Cl2, I2, F2, essa parte do gene envolvendo a família 7al17. Novamente, vamos voltar um pouquinho para o nosso sistema. Eu tenho uma molécula chamada propino. 3 carbonos prop, tripla ligação in, e como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto prop in o propino. Repare que nesse propino eu tenho uma tripla ligação. Nessa tripla ligação existem 2 ligações do tipo π. Existem 2 ligações, isso aqui são 2, tá? 2 ligações do tipo π. Tá, professor, como tem 2, eu posso quebrar as 2 numa única etapa? Não. Eu não posso quebrar a ligação π numa única etapa, as 2 não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por etapas. Quer ver o que vai acontecer? Primeiro, matéria. Qual que é o alvo do ataque da minha reação? O alvo é a tripla ligação. Quais são os átomos que apresentam a tripla? O carbono na forma CH e o carbono de tripla. Só, como eu tenho 2 átomos de bromo, significa que um bromo vai para o primeiro e outro bromo vai para o segundo, para formar qual composto químico nessa reação. Então, olhem bem, nessa primeira etapa, você vai produzir o quê? Então, veja bem, nessa primeira etapa, você vai produzir, vai para cá, você vai produzir a caneta, você vai produzir um CH, dupla, C,
CH3. Esse CH3 da ponta não acontece absolutamente nada. Porém, nesses dois carbonos onde tinha tripla, repare que nessa tripla tem duas ligações do tipo π. Arrebento uma das ligações, e aí vai ficar dois tracinhos. O que eu coloco nesses dois tracinhos? Os dois átomos de bromo. Portanto, o meu composto vai formar esse sistema. Meio garranchudo aí, mas dá para entender o que você vai trabalhar a partir daqui. Então, eu tenho uma tripla. Nessa tripla tem duas ligações π. Vou quebrar uma ligação π em cada etapa. Esse é o segredo da aula de hoje. Como eu tinha uma tripla, vai ficar uma dupla. Se eu quiser continuar com a dupla, vai ficar a simples ligação. Daí é só acrescentando cada vez mais moléculas no processo. Aí alguns podem se perguntar assim, professor, e como é que eu vou saber se eu continuo ou não? Aí o exercício vai fazer o comando. Ele vai falar assim, com excesso de bromo, com excesso de hidrogênio. Então, se tem excesso, significa que você vai quebrar todas as ligações π, com o objetivo de transformar simples ligações. Agora, se ele fala assim, 1 mol de propino e 1 mol de bromo, 1 para 1. Então, significa que você vai quebrar a tripla e vai deixar a dupla ligação. Se tiver excesso, forma simples. Se tiver uma proporção de 1 para 1, fica a dupla ligação. Pergunta... para saber para onde que vai, segue o carbono menos hidrogenado, veja bem. Nesse caso aqui, Franciele, os dois átomos são iguais. Aqui não faz diferença nenhuma. Daqui a pouco vai fazer diferença. Porque entra aquela regra de Markovnikov. Mas agora não tem problema, porque Br2 são dois átomos de bromo. Os dois átomos são iguais. Para onde que os dois átomos vão? Eles vão para os dois carbonos que apresentam a tripla ligação. Então, aqui não tem diferença nenhuma, igual a hidrogenação. Hidrogenação são dois átomos iguais. Para onde que os dois átomos vão? O objetivo deles são os dois átomos que apresentam a tripla ou a dupla ligação. Então, aqui, Franciele, não precisa se preocupar. Aqui ainda os dois átomos são iguais. Agora, presta bem atenção, tua pergunta vem bem a calhar para esse sistema. Mecanismo. Como é que eu vou saber para onde que vai o primeiro bromo? Como é que eu vou saber para onde que vai o segundo bromo? Talvez essa foi a pergunta que a Franciele fez. E ótima pergunta no momento correto. Mecanismo. Professor, eu preciso saber mecanismo na hora da prova? Saber não precisa, mas que hoje as provas de vestibulares estão cobrando mecanismo, estão. Começando com a prova do Enem. Várias provas modernas, as últimas provas, trouxeram o mecanismo e você tinha que interpretar. Como é que eu interpreto esse mecanismo? Então, primeiro, Br2. Entre os dois átomos de bromo existe uma simples ligação. Br tem uma simples ligação. Essa ligação se rompe, e quando essa ligação se rompe, há a formação de alguém de carga positiva e alguém de carga negativa. Isso aqui é obrigatório. Essa carga positiva, até um tempo atrás, era chamada de cátion, e essa carga negativa era chamada de ânion. Mas na química orgânica, essas duas cargas vão ter nomes especiais. Lembra disso? Eletrófilo é aquele que tem a carga positiva e nucleófilo aquele que tem carga negativa. Você deve ter feito os exercícios da aula. Volta e meia você encontra a expressão eletrofílica, nucleofílica. O que isso significa? Significa que você vai ter um eletrófilo, alguém de carga positiva, e o nucleófilo, alguém de carga negativa. Então, eletrófilo, nucleófilo. Eletrófilo é aquele de carga positiva, nucleófilo é aquele de carga negativa. Lógica. Um desses dois íons é altamente instável e um deles é altamente estável. Como é que você descobre quem que é o estável e quem que é o instável da história? Primeiro, bromo está na família 7A. Tem 7 elétrons na última camada. Esse bromo aqui, ele tem uma carga menos. Ele é um ânion. O ânion, ele ganhou 1 elétron. Ele tinha 7, ganha 1, fica com 8. E quando fica com 8, todos os seus orbitais ficam preenchidos. Ele fica muito, muito estável. Já o Br+, muito pelo contrário. Ele já estava estável com 7. Perde mais 1, fica com 6. O eletrófilo fica altamente instável. Essa é a história do eletrófilo. Então,
quando você for mexer com reações de adição, sempre a primeira adição sempre vai ser eletrofílica. Sempre. Isso aqui não é regra, é uma lei. Todo início de adição sempre vai ser eletrofílico. Por quê? Porque o eletrófilo sempre é o instável dessa história. Aí vem uma pergunta. Franciela, agora a tua pergunta vem bem a calhar. Como é que eu vou saber em qual daqueles dois átomos de carbono o Br+ vai ser melhor acomodado? Aí entra em cena NOx, carga. Olhando esse carbono aqui da ponta esquerda. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação, fica mais fácil para mim. Então, veja bem, o que você vai ter? Deixa eu pegar aqui, ó. Em cima disso, esse bromo com carga positiva, esse carbono aqui, ele tem um NOx -1, e esse carbono aqui tem um NOx 0. Lembra de NOx? O hidrogênio vale +1, portanto, para que a soma algébrica dê 0, esse carbono tem carga -1. Esse carbono não está preso com ninguém, então, quando ele está sozinho, sem nenhum outro tipo de ligação eletrovalente, você vai ter um NOx valendo 0. Como o bromo tem carga positiva, olhem bem, o bromo tem carga positiva, significa que esse bromo ele vai ser melhor recebido no CH ou no C? Peraí, se o bromo tem carga positiva, aquele que tiver a carga mais negativa, aquele carbono que for mais eletronegativo, atrai com mais facilidade essa carga positiva. Portanto, a pergunta que eu faço é: qual dos dois carbonos recebe melhor o eletrófilo? O carbono -1 ou o carbono com NOx 0? Aquele que é mais eletronegativo. Então, esse bromo, ele se destaca, ele vai lá para o carbono que tem maior eletronegatividade. Então, isso é importante saber. Professor, como é que eu vou interpretar isso? NOx, o elemento mais eletronegativo atrai a carga positiva. O elemento mais eletropositivo atrai a carga mais eletronegativa. Sempre os opostos se atraem. Física. Logo, esse bromo entra no CH, então entrou aqui, só que a carga positiva agora ficou no carbono vizinho. Portanto, isso aqui inteiro é um eletrófilo. Só que o eletrófilo é altamente instável. Só que agora as coisas começam a se encaixar. Eu tenho esse eletrófilo e tenho ainda o Br-, que é um nucleófilo. Carga positiva com carga negativa, atração. Olha só o que vai formar nesse sistema. Pego o meu eletrófilo, pego o meu nucleófilo e cargas opostas se atraem. E aí eu vou formar exatamente aquele composto que eu havia colocado de forma anterior. O 1,2 dibromo prop dupla em terminação O. 1,2 dibromo propeno. Esse seria o nosso composto. As cargas do propino, vejam bem, volta aqui, ó. Lá em cima, deixa eu colocar aqui, ó. Quando você vai colocar cargas, você tem que pensar assim, ó. Esse hidrogênio tem qual NOx? +1. Se o hidrogênio tem carga +1, quanto que vai valer o NOx desse carbono? -1. Esse carbono está preso a carbono e outro carbono, portanto, esse carbono tem NOx 0. Esse carbono tem carga -1 e esse carbono tem carga 0. Como eu tenho uma carga positiva, essa carga positiva é melhor aceita pelo carbono mais eletronegativo. É assim que vai funcionar esse sistema. Então, a ideia, quando você mexe com cargas, é o NOx. NOx para compostos orgânicos tem que ver o carbono. Então, simplesmente você separa. Ó, deixa eu só colocar aqui. Ó. Você separa. Você tem aqui, ó, separa aqui e separa aqui. Esse carbono tem só o H, então carga +1, -1. Isso aqui não tem nada, vale 0. E esse carbono aqui, 3 vezes 1 dá 3, esse carbono tem carga -3. Professor, mas esse carbono não é o mais eletronegativo? É. Só que qual que é o alvo do ataque de uma reação? É a tripla. Aqui, entre esses dois carbonos, tem umas simples ligações. Eu não posso quebrar essa ligação. Não posso quebrar a ligação sigma. Eu só posso quebrar a ligação do tipo π. É aí que entra o nosso sistema. Então, a ideia de quando vocês forem mexer a matéria das reações envolve diferença de eletronegatividade. Não se preocupe que já vou trazer mais exemplos de cargas para vocês compreenderem a ideia do eletrófilo e nucleófilo. É sempre assim que vai funcionar esse sistema. Vamos continuar. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Voltar, esqueci o ligador. Então, em
cima disso, eu preciso revisar com vocês um assunto importante. Primeiro, a grande maioria dos compostos que vão ter tripla ligação, mais uma pergunta, mas o carbono tem carga -3 e outro -1, o do meio é 0, é isso? Perfeito, é exatamente isso que acontece. Então, aquele carbono aqui, ele tem NOx -3, esse aqui vale 0, porque não está preso a ninguém, e aquele carbono vale -1. A princípio, esse carbono é o mais eletronegativo, só que tem uma frase anterior. Qual que é o alvo do ataque de uma reação? Os átomos que apresentam a dupla ou tripla. Portanto, esse CH3 aqui é um mero espectador, ele não serve para nada. Aliás, ele só complementa a reação. Mas o meu objetivo são os dois átomos que apresentam a dupla e tripla. Aquele que for o mais eletronegativo vai receber o eletrófilo. Já já a gente vai voltar a falar sobre a regra de Markovnikov. Vocês já viram isso na última aula, mas eu volto já já. Porém, deixa eu voltar aqui minha linha de raciocínio. Então, Gustavo, os carbonos estão ali já devidamente colocados. Quando eu tenho uma tripla e o objetivo é produzir uma dupla, pode ter certeza, mas certeza absoluta, que no seu vestibular ele volta a falar sobre isomeria espacial. Vocês já viram aulas e aulas sobre isomeria espacial, só que quando você não pratica, você acaba esquecendo essa matéria. Então, para que isso não aconteça, eu trago uma revisãozinha. Isomeria geométrica. Gostaria que vocês anotassem isso aí no seu material. Anotem, eu espero, não tem problema qualquer, mas me anotem, para evitar de vocês pegarem a apostila 4, a apostila 5, para ver esse assunto de novo. Tá lá, fiz um resumão. Está aqui o nosso resumo. Quando eu tenho uma tripla, e essa tripla vira uma dupla, provavelmente a sua prova vai cobrar isomeria geométrica, e eu trago o resuminho para vocês. Uma tela só. Isomeria geométrica. Em cadeias abertas, eu preciso de duas condições. Preciso que tenha dupla ligação, e preciso que cada um dos carbonos de dupla tenha ligantes diferentes, plural, uma ênfase nesse plural. Já na cadeia fechada, eu preciso de pelo menos, dois carbonos com ligantes diferentes. Então, numa cadeia aberta, eu preciso da dupla, e cada um dos carbonos de dupla tem que ter ligantes diferentes. Se eu tiver uma cadeia fechada, nessa cadeia fechada, pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Atendidas essas condições, como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Até um tempo atrás, eles eram chamados de cis e trans. Hoje nós temos uma outra definição, que é chamada isomeria Z. Z para cis e E para trans. Tá, professor, mas o que é um cis e o que é um trans? Hoje a prioridade, está aqui embaixo, importante, anotem isso também, importante. A prioridade se baseia no maior número atômico. Então, você vai verificar que tem hidrogênio, tem carbono, tem oxigênio, os dados vão ser fornecidos para você, isso é importante que vocês entendam, os dados são fornecidos. Então, o que eu tenho? Cis ou isômero Z, os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano. Cis, mesmo lado. E trans, lados opostos. Professor, mas o que está no lado oposto? Os ligantes de maior prioridade. O que é a prioridade hoje em dia? O número atômico. Então, você vai ver os átomos de maior número atômico. Se os átomos de maior número atômico dos dois carbonos estiverem no mesmo lado do plano, cis ou Z. Se estiverem em lados opostos, trans ou E. Isso é um resuminho para você lembrar de isomeria geométrica. Lembrou? Deixa eu fazer um pequeno teste com vocês. Anotaram? Vou esperar vocês só terminarem aqui. Ó, importante, coloque se importante, se tiver caneta marca-texto, uma hora para você utilizar. Hoje, a prioridade do cis-trans do Zé é o maior número atômico. Então, você vai lembrar que você vai colocar dupla, vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla e vai analisar. Opa, aqui tem o maior número atômico, os dois de maior número atômico estão para cima ou para baixo, cis. Se um estiver para cima e um para baixo do plano, isômero trans. É assim que funciona a nossa isomeria. Deixa eu só voltar no exemplo anterior. Nesse exemplo anterior, eu tinha esse composto aqui. Aqui é o meu composto. Então, eu tinha o propino reagiu com uma molécula de bromo, formando 1,2 de bromopropeno. Pergunta que vai aparecer na prova.
Esse composto aqui pode ou não pode ter isomeria geométrica? Pode ou não pode ter isomeria geométrica? Eu vou colocar cores que é mais fácil para você compreender. Então, aqui eu tenho a cor vermelha. Então, eu vou pegar esse carbono aqui, ó. Vou colocar uma bolinha em volta desse carbono. O que eu tenho preso nesse carbono? Esquece aqui, ó. Esquece isso aqui. Só fica naquele carbono vermelho. Quais são os dois ligantes presos nesse carbono vermelho? Eu tenho um ligante que é o H. Deixa eu só apagar ele agora. Volta para cá. Opa, tá aqui. Fugiu da minha coisa. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, o que você tem nesse carbono? Você tem um H e tem um bromo. Então, é bem, o primeiro carbono, esquece esse daqui, ó. Esse primeiro carbono tem H e bromo. São dois ligantes diferentes? Sim, são dois ligantes diferentes. Agora, esquece esse carbono vermelho. Deixa eu trocar de cor. Esquece o carbono vermelho e vamos colocar um carbono azul. Nesse carbono azul, eu tenho esses dois ligantes aqui, ó. Eu tenho bromo e tenho um CH3. Esquece isso aqui agora, isso aqui não existe mais, olha. Isso aqui não faz parte mais da minha escolha, só olha o outro carbono. Como eu tenho bromo e CH3, nesse carbono aqui, os meus dois ligantes são diferentes. Nesse carbono aqui, os meus dois ligantes são diferentes, portanto, a pergunta de prova: esse composto tem ou não tem isomeria geométrica? Tem. Porque é uma cadeia aberta, temos a dupla ligação, temos. Esse carbono vermelho aqui, ó, tem dois ligantes diferentes, e esse, deixa eu vir para cá, e esse carbono azul aqui, ó, tem dois ligantes diferentes. Logo, esse composto apresenta a tal da isomeria geométrica. Então, o meu resuminho, ele serve exatamente para você trabalhar com esse sistema. Então, o meu resuminho, deixa eu pôr para cá, fala sobre a tal da isomeria geométrica. Estou rápido agora, está aqui. Anotar esse esquema. Agora, além da isomeria geométrica, vocês viram nos exemplos anteriores que eu tinha uma tripla ou duas duplas. Quebra uma ligação π por etapa. E se eu continuar a quebrar as minhas ligações π, eu vou chegar num composto que é saturado. E nesse composto saturado pode aparecer uma outra isomeria, que é a isomeria óptica. Provavelmente você já deve ter esquecido não. Mas, como eu falei, não pratica, acaba esquecendo esses sistemas. O que você vai ter agora nesse material? Na isomeria óptica, eu preciso caçar um tal de carbono quiral. Um tal de carbono quiral. O que é esse carbono quiral? Esse carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Anotem isso, botem no seu papel. Para que um composto tenha isomeria óptica, é necessário que você me casse um carbono quiral. O que é o carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, você vai ter um conjunto de 3 isômeros que apresentam nomes estranhos, mas com grande significado científico. Tem um desses isômeros que desvia o plano da luz polarizada para a direita. Como é que eu chamo esse isômero que desvia para a direita? Destrógeno. Destro, direita. Levógeno. Levo significa esquerda. E se você misturar quantidades iguais de destrógeno e levógeno, você vai ter o quê? O racêmico. Lembrou? Isomeria óptica. Um resumo bem básico. A isomeria óptica é necessário que a molécula seja assimétrica. Como é que eu acho uma cadeia assimétrica no papel? Casse o carbono quiral. O carbono quiral nada mais é do que um carbono que tem 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Porém, o cuidado! Somente destrógeno e levógeno são ópticos. Porque isômero óptico é aquele que desvia o plano da luz polarizada. Esse racêmico não é considerado isômero óptico. Ele não é óptico. Quem é óptico é o destrógeno e o levógeno. Então, uma parada estratégica no chamado momento revisão. Nesse momento revisão, eu revisei com vocês, volta um pouquinho, a isomeria geométrica, que tem dupla ligação, mas ligantes diferentes, ou uma cadeia fechada com 2 carbonos com ligantes diferentes, cis e trans.
ou eu vou ter um composto saturado que vai ter isomeria óptica, carbono quiral. Achou o carbono quiral, tem isomeria óptica. Se tiver um carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racêmio. Isso é importante para você continuar as suas informações aqui nas nossas partes de prova. Então, vamos lá. Halogenação de alcinos. Vou voltar com o meu próximo exemplo. Então, repare que eu tenho uma tripla, e essa tripla ligação está agindo com BR2. Vamos ver se vocês compreenderam a aula até agora. Primeiro, como é que eu sei, olhando essa reação, se é uma reação de adição ou uma reação de substituição? Você vai ter que lembrar assim, peraí, uma reação de adição tem um alvo. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla ligação. Tem dupla ou tripla? Tem. Então é adição. Se não tivesse dupla ou tripla, seria uma reação de substituição. Ponto. Mata dois assuntos numa única vez, só pela parte do exemplo, só pela parte visual. Porém, qual que é o alvo do ataque dos meus dois átomos de bromo? Eu tenho esse carbono e esse carbono. São os meus dois carbonos que apresentam a tripla. Então, o que vai acontecer? Um átomo de bromo vai para o primeiro, outro átomo de bromo vai para o segundo carbono para formar o quê? Aí entra o primeiro bromo aqui, entra o segundo bromo, para seção revisão. Esse composto aqui, ó, tem ou não tem isomeria geométrica? Geométrica. Peraí, é uma cadeia aberta? É. Tem dupla ligação? Tem. Esse primeiro carbono da ponta esquerda, H e bromo, tem ligantes diferentes presos na estrutura? Tem. No outro carbono eu tenho bromo e CH3, são dois ligantes diferentes? São, portanto, esse composto tem isomeria geométrica. Porém, como ainda eu tenho dupla, e essa dupla tem ligação π, e se eu colocar excesso de bromo, significa que essa ligação π vai ser quebrada por uma segunda molécula de bromo. O que vamos encontrar? Como fica a adição? Já vou chegar. Gabriel, próxima tela é alcadíanos. Já vamos chegar lá. Então, eu tenho a tripla, quebra a tripla ligação, fica uma dupla. Mas se eu tiver excesso de bromo, essa ligação π também terá que ser quebrada. Então, eu vou pegar aquele composto produzido na primeira, vou reagir com uma outra molécula de bromo, com uma segunda, e novamente entra a teoria. Qual que é o alvo do ataque desses dois átomos de bromo? Os átomos que apresentam a ligação π. Esse carbono e esse carbono. Então, significa que um bromo vai para o CH, outro bromo vai ali para o C para produzir esse composto estranho aqui. Opa, aqui tem uma pequena falha, aqui é CH3 na ponta, deixa eu só arrumar aqui, ó, para evitar problemas. Aqui é CH3, pronto, melhorou. Então, esse é o meu composto final, porém, aí vem o desafio. Quero ver se vocês ainda lembram de nomenclatura de compostos orgânicos. Alguém arriscaria o nome desse trambolhão aqui? Qual é o nome? Porque a prova do vestibular vai ser assim. O propino reage com excesso de bromo, produzindo. Letra A, B, C, D, vai ter 5 nomenclaturas ou 4 nomenclaturas, dependendo do vestibular. E a resposta correta é esse composto aqui. Como é que você daria o nome para esse composto? Então, ali vem. Como esses átomos de bromo eles podem trocar de posição, eu preciso que vocês numerem onde que esses átomos de bromo estão presos. O que você vai ter? 1,1,2,2. 1,1,2,2. Como eu tenho 4 átomos de bromo repetidos, eu não vou escrever um bromo, dois bromo, dois bromo. Eu vou colocar 1,1,2,2 tetra, porque são 4 átomos de bromo, tetrabromo, 3 carbonos próprios, simples an, terminação O. O nome desse composto vai ficar 1,1,2,2 tetrabromopropano. Eis o nome da minha criatura. Professor, mas isso cai em prova? Essa é a questão mais simples para você encontrar em prova. E reparem, dá trabalho braçal. Você tem que fazer todas as moléculas, colocar carbono para lá e para cá. Mas não te dá muito trabalho intelectual. Repare, o que eu precisei saber para entender esse sistema? Qual que é o alvo do ataque da minha reação? É a quebra da ligação π. Isso, obrigado para quem colocou ali, ó. Isso aí, Gabriel.
1,1,22 tetrabromo propano. Perfeito. Essa é a nomenclatura para quem quiser anotar depois, o Gabriel já colocou ali. Essa é a questão básica de prova. Mas é muito difícil. Pare e cronometre. Quanto tempo você leva para lembrar todas as informações teóricas da aula de hoje? Se olha a reação. Como é que você sabe, olhando, que aqui é uma reação de adição? Pela ligação tripla ou dupla. Uma reação de adição tem que ter uma dupla ou tripla ligação. Tá, professor, e se não tiver dupla ou tripla? Aí é de substituição. Tanto que semana que vem eu vou voltar um pouquinho nessas revisões anteriores para você compreender a diferença entre adição e substituição. Mas a adição tem que ter dupla ou tripla ligação. Só que se tiver tripla ou duas duplas, eu preciso quebrar uma ligação π por etapa. Então, como eu tinha uma tripla, formou o primeiro composto, mas ainda tem ligação π. Pego esse composto, vou reagir com outra molécula de bromo para ter essa molécula final. E é até mais fácil para você compreender. É mais rápido. Nossa, mas tem 2 bromos, coloco 2 bromos em cada carbono. Muitas vezes você faz isso de forma mecânica e quando chegar na hora da prova, porque uma coisa muda. Agora, provavelmente você está de pijama, você está de meia, se puder, você está assistindo essas aulas aí no conforto de pijama na sua casa. Na hora que você pisar numa prova de vestibular oficial, meu querido, minha querida, a ansiedade dá no pico extremo, vai lá nas estratosferas, e aí você vai ter um problema de lembrar essas informações. Então, coloque lógica na sua vida. Química orgânica tem memorização? Tem muita, mas ela tem uma lógica tremenda. Vai por etapas, fragmente sua linha de raciocínio que você não tem como errar esse tipo de informação. Porém, para fechar essa tela, esse composto que o Gabriel colocou o nome, tem ou não tem isomeria óptica? Esse composto tem ou não tem isomeria óptica? Peraí, isomeria óptica, tem que achar carbono quiral. Tem. Vamos ver se tem carbono quiral. Esse carbono aqui, ele tem bromo e bromo, já tem 2 ligantes iguais, está fora. Esse carbono tem bromo-bromo, tem 2 ligantes iguais, está fora. E esse último carbono tem 3 hidrogênios iguais, portanto, aqui tem isomeria geométrica, mas aqui não tem nenhum tipo de isomeria, nem geométrica e nem óptica. Para ser isomeria óptica, eu teria que ter carbono quiral, e não tem dupla, portanto, não há nenhum tipo de isomeria nesse processo. Então, é esse tipo de questão que você vai encontrar quando tem tripla. Alguém me perguntou se tiver 2 duplas ligações. Não muda em absolutamente nada. Por quê? Olhem bem aqui. Eu tenho uma dupla, que tem uma ligação π, e tem outra dupla ligação, 2 ligações sigmas, e 2 ligações do tipo π. 2 ligações do tipo π. Eu não posso quebrar as 2 ligações π numa única vez, numa única reação. Eu preciso fragmentar esse nosso processo de reação. Então, lembre, eu tenho 2 duplas ligações. Professor, qual das 2 duplas eu quebro primeiro? Nesse caso, tanto faz. Não importa se é da ponta esquerda ou da ponta direita, você usa unidunité-salaminingue, que não vai mudar em absolutamente nada. Para efeito, eu preciso escolher uma. Eu vou quebrar essa daqui, ó. Professor, mas se eu quiser quebrar outra, não importa. Qualquer uma das 2 ligações você vai quebrar numa etapa inicial para a produção do quê? Então, eu vou quebrar essa dupla. Um cloro vem para esse carbono, outro cloro vem para o segundo carbono para formar esse composto aqui. Agora, a pergunta que eu faço. Esse composto produzido tem ou não tem isomeria geométrica? Peraí, isomeria geométrica é aquele da dupla, sim. Tem a dupla ligação? Tem. Esse primeiro carbono da ponta esquerda tem 2 ligantes diferentes? Não. Eu tenho CH2, 2 átomos de hidrogênio, os 2 hidrogênios são iguais. Portanto, não tem isomeria geométrica. Professor, mas o outro carbono tem. Eu preciso dos 2 carbonos com ligantes diferentes. Logo, não tem isomeria geométrica nesse sistema. Só que esse produto aqui ainda tem uma ligação π. Eu preciso quebrar essa ligação π. O que eu faço agora? Segunda etapa. Pego o produto da primeira e vou reagir com uma segunda molécula de cloro. Uma segunda. O que vai acontecer na segunda reação? Qual que é o alvo? A dupla ligação. Então, significa que um cloro, deixa eu colocar outro cloro aqui, ó. Um cloro vai para o CH2, outro cloro vai para esse carbono central para a produção do quê? Aí você vai ter
esse composto final. E eu esqueci de novo. Ah, não, aqui está certo. Então, a nossa reação termina aqui, ó. CH2Cl, CClCl e um CH2Cl aqui na ponta. Me dê o nome desse composto final. Esse é o grande segredo das nossas aulas. Qual vai ser o nome desse composto em que você quebra todas as ligações π? Já vão se preparando com o prefixo tetra, que a maioria deles sempre vai ser tetra. Então, eu tenho 1,2,2,3. 1,2,2,3. 1, 2, 3, 4 cloros, tetracloropropano. Então, o nome da minha criatura, então, 2 vezes Cl2, perfeito, Gabriel. Na hora de se montar a equação global, mas já vou chegar lá. Então, esse composto é 1,2,2,3 tetracloropropano. Eis o nosso composto final. Então, caso o exercício peça para você montar a equação global você vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui foi o produto da primeira etapa, mas automaticamente o reagente da segunda. Então, significa que esse composto aqui, ó, e esse composto aqui, eles são cortados. Eles não participam da minha reação. Qual que vai ser a reação global? Propadieno, 2 moléculas de cloro, produzindo o 1,2,2,3 tetracloropropano. Então, se porventura, lá na apostila de vocês, eles só mostram equações globais, eles não te dão essas etapas. Então, dá uma falsa sensação que você vai colocar 2 cloros aqui, 2 cloros ali. E faz isso, só que procure colocar isso em etapas. Fica mais claro e fica mais limpo para você compreender. Então, já fiz todas essas reações já em etapas para ficar mais fácil a sua compreensão. Fica mais prático para vocês lembrarem desses conceitos básicos aqui. Então, numa equação global, eu corto o produto e o reagente da etapa seguinte. Então, é assim que funciona a tal da equação global, a lei de Hess. Essa é a halogenação de alcadienos, de 2 duplas ligações. Porém, um cuidado. Aqui eu vou pedir muito cuidado, um cuidado muito básico para esse tipo de alcadieno. Ah, professor, eu escolho qual das 2 duplas eu vou quebrar? Escolhe. Menos em um caso. Eu, aí na apostila de vocês, eu colocaria assim, cuidado com essa reação. Tanto que essa reação é uma reação especial, ela tem um nome especial, é chamada a reação de Diels-Alder. Então, tá aqui o nome do indivíduo aqui. É a chamada adição 1,4. O que nós temos de especial nesse alcadieno conjugado? Professor, o que é um alcadieno conjugado? Vamos por partes. Alcadieno, dien, significa 2 duplas ligações. Conjugados é quando você tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Você já viu um grande composto famoso da química orgânica que tem duplas conjugadas, que é a cadeia aromática. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E dessa parte de dupla, simples, dupla, você tem um fenômeno chamado ressonância. Vamos se acostumando com essa palavrinha aqui, ó. A ressonância, ela sempre vai acontecer quando eu tiver dupla, simples, dupla ligação. Um espaço para dupla ligação poder saltar. Tanto que na cadeia aromática, eu tenho 2 formas de representar a cadeia aromática, mas a melhor forma é aquela bolinha, aquele círculo que você tem dentro da forma hexagonal. O que representa o círculo? Que as duplas ligações constantemente estão trocando de lugar. Isso é ressonância. Então, nesse caso aqui, presta bem atenção. A reação 1,4, mas essa reação só ocorre quando eu estiver falando de um alcadieno conjugado. O que eu tenho? Por que é chamada adição 1,4? Pela lógica, você faria assim, peraí, eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. O professor falou que é para escolher qualquer uma delas. Então, eu vou escolher essa daqui. Vou colocar 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. Porém, na prática, não é isso que forma. Na prática, você vai ter o seguinte, ó. A primeira reação é chamada adição 1,4. Arrebenta essa dupla ligação, arrebenta a segunda dupla ligação, mas como tem ressonância, uma ligação π vai ficar melhor protegida no centro da cadeia. Sempre a parte central é a parte mais protegida de qualquer sistema da natureza. Então, arrebenta a ligação no carbono 1 e no carbono 4. Por isso que é chamada de adição
1, 4. E o que eu coloco nessas duas valências livres? Os 2 átomos de cloro. Então, cuidado, cuidado. Coloque aí na sua apostila de vocês um cuidado em cima, escreva lá, cuidado. Adição de alcadienos conjugados. Conjugados. Se tiver dupla simples, aí você escolhe qualquer das duplas, você arrebenta primeiro, como aconteceu nos exemplos anteriores. O único cuidado que você vai ter a respeito das chamadas reações de adição de alcadienos, envolve a chamada adição 1,4, porque tem um fenômeno chamado de ressonância. Professor, cai muito isso em prova. Veja bem, eu poderia falar assim, gente, vocês têm que estudar, isso aqui é muito importante para o vestibular, mas eu gosto de trabalhar com estatística. Nunca, até hoje, caiu na Federal do Paraná e nunca, até hoje, caiu na prova do Enem. As duas grandes provas que vocês pretendem fazer. Ah, professor, então eu não vou estudar. Também não é bem assim, porque 2020 está sendo um ano estranho. Vai que bem no ano que você vai fazer a prova, me cai uma reação de adição de alcadieno conjugado. Então, é para evitar problemas. É o único momento da aula de hoje que você vai ter que estudar. Porque até agora não precisa estudar nada. Quer ver? Ó? Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. O que eu vou adicionar? Por onde que eu vou adicionar? Pela quebra da dupla e da tripla ligação. Ponto, acabou a matéria. Porém, quando eu estiver com alcadienos, e esses alcadienos forem de dupla simples, dupla conjugados, eu vou ter a chamada adição 1,4. Coloca um no primeiro, outro no último carbono, e a dupla ligação se protege melhor no carbono central. Então, esse é o problema clássico que você tem. E daí forma uma ligação pi ali no meio perfeito. Então, a ressonância, veja bem, eu tenho duas duplas ligações, mas eu vou quebrar uma só. Só que nesse caso, por ter ressonância, as duas duplas se quebram, só que como vai faltar uma ligação, essa dupla ligação, ela se forma no centro da cadeia. Então, o que nós temos? Eu estou colocando apenas uma molécula de cloro, só uma. Então, significa que apenas uma ligação pi vai ser quebrada, só uma. Qual das duas eu quebro? Como é um caso especial que tem ressonância, as duas ligações pi se quebram. Veja bem, as duas ligações pi se quebram, porém, uma na adição no carbono 1, outra na adição do carbono 4, e a dupla ligação, a outra ligação pi, ela fica no centro da cadeia melhor protegida. É mais difícil quebrar uma ligação pi no centro da cadeia do que nas laterais. E aí, nessas duas extremidades, eu coloco os dois átomos de cloro. Então, é uma reação um pouquinho mais especial, é um cuidado à parte, mas vou repetir. Nunca, até hoje, caiu na Federal. Nunca, até hoje, caiu na prova do Enem. Então, é um assunto importante, assim, para vestibular, eu falo que não. Quando o assunto é importante, eu falo que é importante do termo de estatística. Sempre tem uma grande cobrança isso em prova. Agora, isso aqui é um caso à parte. Agora, para aqueles meus abençoados que estarão lá na segunda fase, na prova de Química, essa reação, ela é especial. Mas não se preocupe também, porque quando eu estiver naquelas aulas lá de preparação para a segunda fase, eu volto a falar sobre a adição de alcadienos conjugados. Destaquem lá na apostila de vocês, coloquem um cuidado em cima, mas anotem para evitar problemas maiores. Duvido que o vestibular, esse ano, cobre um tipo de situação. Então, até alguns vestibulares estão falando que eles vão cobrar provas mais fáceis, eles vão cobrar mais assuntos de primeiro e de segundo ano. Ah, professor, então não vai cair química orgânica? Vai. Química orgânica, a princípio, é um assunto de segundo ano. Vocês viram isso depois no segundo semestre do segundo ano. Então, vai cair. Mas eu duvido muito que eles vão colocar um alcadieno conjugado. Tem tanta outra coisa para cobrar, mas não a exceção desse sistema. Então, fiquem atentos a esse tipo de matéria. Fechou? Agora eu vou continuar. Adição de HX. Agora começamos para valer a parte de reações de adição. Eu falei que existem 4 grandes frases importantes em termos de teoria. Quais são essas 4 frases? Primeira, é fácil. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Fácil. Segunda frase, por onde que eu vou adicionar? Qual que é o alvo do ataque? A dupla e a tripla ligação. Ponto. Eu vou adicionar na dupla e na tripla. Porém, até agora, eu só estou trabalhando com átomos iguais. Br2, Cl2, H2. E se eu estiver trabalhando com átomos diferentes, como acontece agora na adição de HX, HCl, HBr, HI, HF,
HCN, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Como é que funciona esse esquema? Então, olha bem, vamos novamente colocar a nossa coisa em ação. Eu tenho HBr e tenho uma tripla ligação. Qual que é o alvo do ataque do HBr? O alvo, obviamente, vai ser os dois átomos que apresentam a tripla ligação. Meu alvo está ali. Porém, para onde que vai o H? Para onde que vai o Br? Para onde que vai o hidrogênio e para onde que vai o bromo? Ah, peraí, tanto faz. Não, aqui não é tanto faz. Deixa eu voltar novamente com aquele conceito de NOx. Na hora que você vai fazer NOx, você separa os carbonos. Separa. Então, cada carbono tem um NOx diferente. Só que o que me interessa são apenas esses dois carbonos aqui. O que está ligado para cá não vai me interessar. Esse carbono não está preso a nada, portanto, o NOx desse carbono vale zero. Deixa eu colocar uma bolinha em volta dele. E aqui o carbono tem uma carga mais 1 do hidrogênio, então significa que esse carbono ele tem uma carga menos 1. Fechou até aí? Então, olha bem, lá na ponta esquerda, o meu carbono tem uma carga menos 1, porque o hidrogênio tem carga mais 1. Para que a soma algébrica de zero, o carbono só pode ser menos 1. Não está preso a ninguém, zero, e esse carbono, a princípio, teria uma carga menos 3, mas ele não me interessa, porque ele não é o alvo. HBr. Entre H e Br, quem que é o mais eletronegativo? O bromo. Eu tenho bromo aqui, e o hidrogênio tem carga positiva. O que vai acontecer nesse sistema? Como eu tenho alguém de carga positiva, o hidrogênio ele tem uma preferência. Qual vai ser a preferência do hidrogênio? Professor, por que não o bromo? Porque o bromo está estável. O nucleófilo é o estável. Quem reage primeiro é o eletrófilo. Para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio, obviamente, vai para o carbono mais eletronegativo, que é menos 1. E o bromo, sem muita opção, ele vai lá para o C, para formar o quê? Aí você vai formar um CH2 dupla CH3. E o átomo de bromo entra nesse carbono central. Esse é o composto formado na primeira reação. Por quê? Porque quando eu tenho átomos diferentes, o eletrófilo ele vai procurar o elemento mais eletronegativo. Só que é muito chato ficar colocando NOx toda vez que for fazer uma reação de adição. Para isso existe uma regra chamada regra de Markovnikov. Mas antes de entrar nessa regra, quero que vocês entendam o mecanismo da minha reação. O mecanismo ele funciona assim. Primeiramente, eu vou pegar HBr e vou quebrar. O H tem carga positiva, o bromo tem carga negativa. Tem sem problemas. O H é o eletrófilo, o Br- é o nucleófilo. Sempre, sempre, sempre. Eletrófilo é instável e nucleófilo é estável. Eles não querem reagir. O eletrófilo sempre é o instável. Então, na primeira reação, o que você vai ter? O ataque do eletrófilo. A primeira linha de reação orgânica para valer é uma adição eletrofílica, porque eu tenho uma carga positiva. Porém, a pergunta é, para qual desses dois carbonos o hidrogênio se aloja melhor? Para qual desses dois carbonos eu tenho maior atração dessa carga positiva? Para aquele carbono que tem a carga mais negativa. Já vimos que aqui é menos 1 e aqui é 0. Então, a dupla ligação vai para o hidrogênio, então eu vou formar o H nesse carbono, dupla C e a carga positiva. Agora eu tenho um outro eletrófilo. Só que agora esse eletrófilo ele vai se unir com essa carga negativa do Br- e cargas opostas se atraem. Logo, o Br- entra e vai formar exatamente o composto que eu tinha montado de forma anterior. Agora aqui, mais legível para vocês compreenderem. Então, nós temos aqui um mecanismo. Quando eu estiver trabalhando com alguma reação, nós vamos até que horário? Vamos até 11h30, tem tempo, né? Temos. Então, em cima disso, quando eu tiver H e mais alguma coisa, esse hidrogênio ele sempre prefere o carbono mais eletronegativo. Só que toda vez que eu for fazer essas reações, eu vou precisar fazer por NOx? Não precisa. Existe uma regra, deixa eu ver se tem exemplo aqui, ó, que é a chamada regra de Markovnikov. Deixa eu só colocar o nome dele aqui, só para vocês lembrarem. Quer ver? Depois aqui, ó.
Markovnikov. Aqui uma outra reação, já volto lá. A regra de Markovnikov, a parte mais difícil é escrever e falar o nome do cara. Markovnikov. Parece aquelas vodkas sem vergonha vendidas em garrafa de plástico que provavelmente um amigo seu, uma amiga sua já tomou naquelas festas que vocês, que tem saudades dessas festas, né? Que vocês faziam lá na casa do amigo ou na sua casa. Então, a regra de Markovnikov, se quiser anotar, anote, porque é importante. Então, o que nós temos? Ah, cara de pau, né? O que é vodka? Procura no Google depois. Então, veja bem. Vodka é um líquido que deixa as pessoas um pouco mais alegres, mais felizes e que tem alguns efeitos colaterais. E muitas vezes esses efeitos colaterais têm aí uma ressaca social, uma ressaca moral. Então, espero que vocês só fiquem assim no campo da teoria. O que é vodka? Gostei, aliás. Eduardo, cara de pau, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira está aí a nossa representação. Regra de Markov, tá, Wiskov, os caras começam, tá, mas a regra é essa daqui, ó, Markovnikov. Fujam, vem para cá. Markovnikov. O que é essa regra? O mais difícil, como falei, é escrever o nome do cara. A regra diz o seguinte: numa reação de adição, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, a regra de Markovnikov fala que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Ponto. Anotem. Tira o antes aqui, ó. Só escrevam. Deixa eu colocar minha moça no meu. Escrevam Markovnikov. Regra de Markovnikov. 2 pontos. O hidrogênio, o H, vai para o carbono mais hidrogenado. Anotem e bota a caneta marca-texto em cima disso aí, que isso é importante. É a terceira linha do meu resumo. Terceira linha. 2 linhas você já lembra. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Essa é a primeira linha. Regra 2. O alvo é a dupla e a tripla ligação, a quebra da ligação π. Regra 3. Caso eu tenha H em alguma coisa, esse hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Regra de Markovnikov. Essa é a regra que você tem. Agora eu vou voltar lá para a minha reação. A reação que eu tinha é essa daqui. Vamos ver se vocês compreenderam. Primeiro, lá na prova do vestibular, eles vão te dar assim, ó. Segue a reação. Só, mais nada. Professor, como é que eu vou saber se é uma reação de substituição ou uma reação de adição? As reações de adição, elas têm um alvo. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A dupla ou a tripla. Opa, eu tenho uma tripla ligação, então já sei que é uma reação de adição. Porém, eu tenho H e tenho Br. São 2 átomos diferentes. Segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto o bromo, sem muita opção, ele vai para o outro carbono. Essa é a regra de Markovnikov, não Wiskov, essas coisas do gênero. Então, a regra de Markovnikov diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, significa que nós vamos ter o quê? O hidrogênio indo para o CH, ou seja, formando CH2. Aqui eu vou deixar assim só para vocês compreenderem. CH com mais um H, CH2. E o bromo entra no carbono central. Só que ainda eu tenho dupla ligação. Eu poderia parar aqui, mas eu poderia continuar quebrando a outra ligação π desse composto, que é o 2-bromopropeno. Se você quiser continuar, eu pegaria o produto, repare que aqui é produto, vai virar reagente, ele vai ser cortado no final. E vou reagir com uma outra molécula de HBr. Tá, como é que eu sei agora? Eu tenho dupla, tenho alvo. Para onde que vai o H? O H vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto que a outra estrutura não tem muita opção, vai para o outro carbono ou para o outro elemento. Então, sempre o hidrogênio vai para o carbono mais eletronegativo. É dessa maneira que você vai mexer. Para formar o que como produto final? Novamente, esqueci de colocar o 3 aqui, ó. Deixa eu arrumar. Peraí. Pronto, arrumei. Então, forma esse composto aqui, ó. CH2 com mais um H, vira CH3, CBr para cima, Br para baixo, um CH3 aqui na ponta. Esse CH3 aqui foi apenas um mero espectador, ele não é afetado no meu sistema. Pergunta de prova, me dê o nome desse composto. Qual vai ser o nome final desse composto? 2,2, porque o bromo poderia estar no 1 e no 2, ou os dois no 1, então 2,2 dibromo
Propano, 2,2 di, porque são 2 átomos de bromo, 3 carbonos prop, simples anterminação O. 2,2 de bromo propano. Eis o nome do nosso composto. Veja bem, quase fechando a nossa teoria. Volta para... Eu vou insistir nisso, isso aqui é importante. 4 linhas básicas eu tenho nas chamadas reações de adição. Primeira linha é óbvia. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Numa reação de adição, alguma coisa eu adiciono. Qual que é o alvo do ataque? A dupla e a tripla ligação. Terceira linha. Se eu tiver hidrogênio, esse hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, regra de Markovnikov. E a quarta linha depende da terceira, porque é uma regra. Toda boa regra tem a sua exceção. E qual que é a exceção à regra de Markovnikov? A presença do peróxido. Presta bem atenção aqui, ó. Bem atenção aqui, ó. Que quando aparecer essa palavra peróxido em cima ou embaixo da seta, vai acontecer o processo inverso à chamada regra anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov. Antes de eu continuar, eu vou repetir. São 4 linhas, 4 frases importantes para toda a matéria de reação de adição. Cronometre, quanto tempo se precisa para decorar? Numa reação de adição, alguma coisa adicionada. Você vê que a primeira regra não precisa nem se preocupar. Segundo, o alvo é a dupla ou a tripla ligação, a quebra da ligação π. Caso você adicione hidrogênio, o hidrogênio ele prefere o carbono mais hidrogenado, chamada regra de Markovnikov. Mas toda boa regra tem a sua exceção. Qual é a única exceção que eu vou encontrar? Quando eu estiver na presença de um peróxido. Quando tiver um peróxido, vai acontecer a regra inversa, a chamada regra anti-Markovnikov. Professor, espera aí que eu vou anotar. Não precisa. Se você lembrar da regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Se é uma exceção, para onde que vai o hidrogênio? Ele vai para o carbono menos hidrogenado. E o bromo é que entra no elemento do carbono mais hidrogenado para formar esse composto aqui, ó. Então, eu vou formar o 1-bromo-propeno. É essa a regrinha final. Então, todas as frases teóricas da aula de hoje eu consigo fechar. Todas as partes teóricas eu preciso mexer. Numa reação de adição, alguma coisa é adicionada. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla ligação, a quebra da ligação π. Se eu tiver hidrogênio, esse hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, regra de Markovnikov, a não ser que tenha peróxido. Se tiver peróxido, anti-Markovnikov. Ponto. Encerro a parte teórica das nossas 3 aulas das reações de adição. Aula passada, aula de hoje e aula da semana que vem. São 3 momentos diferentes em que vocês vão mexer com essas chamadas reações de adição. Fechou? E agora tá fácil, sem grandes problemas. Então, quando tiver... O único problema que você vai enfrentar é aquela adição 1,4 do alcadino conjugado. Só. O resto tudo segue os mesmos princípios básicos. Agora, outra reação importante. E aí entra em cena a Federal do Paraná. Só para vocês terem uma ideia, as 2 últimas provas, a prova de 2020 e 2019, cobraram reações de hidratação de tripla ligação. Olha bem, as 2 últimas provas consecutivas da Federal do Paraná cobraram questões inteiras sobre hidratação. Peraí, hidratação tem a ver com água. Sim, adição de água. Quando você fala assim, vou hidratar, o meu corpo significa que você vai adicionar água. Tá, professor, mas a água é H2O. Sim, a água é H2O, mas nunca das nossas reações, vou colocar aqui em cima, H2O. A água é H2O. Só que nas reações químicas, a água não é H2O, é HOH. A molécula de água é formada por um H+, e um OH-. Forma as 2, você vai ter a molécula de água sendo produzida. Agora, o que acontece na nossa água? Dentro da nossa água, deixa eu apagar aqui, você vai ter um hidrogênio, que tem carga positiva, e tem uma hidroxila, que tem carga negativa. Até isso sem grandes problemas. Toda vez que você tiver H e alguma coisa,
HCl, HBr, HI, HOH, que é água, HCN, ácido sulfúrico, HSO3H, você vai ter uma reação de adição em que o hidrogênio é preferencial. Por quê? Porque o hidrogênio é um eletrófilo. E esse eletrófilo ele vai buscar alguém de especial. Então, veja bem, pela nossa lógica, o H está aqui. Para onde que o hidrogênio vai? Primeiro, qual que é o alvo do ataque? Eu tenho um carbono e tenho outro carbono com tripla ligação. Como o hidrogênio tem a preferência como eletrófilo, para onde que esse hidrogênio se dirige? Ele vai para o C de tripla ou para o CH de tripla? Regra de Markovnikov. O hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. E a hidroxila, sem muita opção, vai para o C. Uma pergunta ali. Numerar a posição da insaturação da nomenclatura. Agora, qual nomenclatura? Ali daquela anterior, não precisa, porque eu tenho só 3 carbonos e uma dupla. Então, como a dupla ligação está presa entre o carbono 1 e 2, não tem como fazer outro tipo de numeração. Não sei se é esse composto que você está me falando, Eduardo, mas naquele propeno não precisa indicar, porque é 1, 2 e o 3. Por isso que você precisa numerar o bromo. 2,2 de bromo propano, porque aqueles bromos poderiam estar no carbono 1 e no carbono 3. Ali eu precisaria colocar a numeração, mas da dupla não precisa. Bem, se você colocar no 2 e 3, aí a tua numeração vai ser da direita para a esquerda. Ali estava CH2, C, dupla, C e outro. Se você colocar na numeração contrária, se você virar o composto, ele vai ser 1 e 2, não faz diferença. Então, não importa se você numerar da esquerda para a direita, se você virar o composto, aí a numeração vem da direita para a esquerda, continua sendo 1, 2. Para 3 carbonos, deixa eu só voltar aqui, quer ver? Só voltar um pouquinho aqui, só para aqui, quer ver? É aqui, né? Aqui, ó. Eu não sei se é aqui, ó. Veja bem. A dupla ligação está aqui, ó. Então, você vai fazer 1, 2. Se a dupla ligação tivesse aqui, ó, você não numeraria da esquerda, você numeraria 1, 2. Então, a dupla ligação, ela não tem necessidade de você numerar para propeno. Agora, o bromo, você é obrigado a fazer a numeração. Se você não colocar o bromo como numeração, aí não vai dar diferença. Então, veja bem, mas a dupla poderia estar no carbono 2 e 3. 1, 2, 3. Se você colocasse a dupla aqui, não seria carbono 2 e 3. Você numeraria daqui para cá, seria 1, 2 de qualquer maneira. Então, para carbono, para 3 carbonos, não faz diferença onde você coloca a dupla, porque sempre vai ser 1 e 2. Nunca poderia ser 2 e 3, porque você numerou pela posição errada. Então, essa seria a ideia. Deixa eu voltar ali para o nosso composto. Então, aqui, ó. O hidrogênio foi para o carbono mais hidrogenado e a hidroxila foi para o carbono menos hidrogenado, regra de Markovnikov. Porém, presta bem atenção no que vai ser formado aqui. Formamos uma hidroxila no carbono. Que função química eu tenho aqui? Eu gostaria que vocês se arriscassem, só para você ter uma ideia. E é aí que vem a estratégia dessa parte da matéria. Anotem, ou então escrevam ali no chat qual é a função orgânica produzida nessa primeira reação. Então, veja bem, eu tinha uma tripla, coloquei o hidrogênio lá no CH, virou CH2, e a hidroxila entrou nesse carbono central. Que função química eu tenho aqui, ó? Aqui, nessa estrutura que eu tenho aqui na tela. Arrisquem. Então, veja bem, propanona, não é propanona, é um enol. Obrigado, Janaína. Então, aqui nós temos um enol. Então, para um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só colocar isso aqui em destaque. Essa a parte mais cobrada em provas e vestibulares. Obrigado, Eduardo, já colocaram ali enol, exatamente isso aí. Eu tenho enol. Então, de todas as reações orgânicas de adição, os vestibulares adoram hidratação de tripla ligação. Chegamos num ponto mais estatístico agora de prova, é a parte mais importante da aula. Então, nós temos um enol. A hidroxila presa no carbono de dupla caracteriza um enol, só que o enol ele é instável. Ele não vai existir dessa forma na natureza. Tem gente que já me deu a resposta final, mas veja bem o que vai acontecer. O enol é uma molécula instável. Para quem tem boa memória, há muito tempo atrás, vocês estudaram isomeria plana. Na isomeria plana tem isomeria de função, quando trocam as funções, isomeria de cadeia, quando trocam as cadeias, isomeria de posição, quando trocam as posições. Mas existe uma isomeria chamada de tautomeria. Tautomeria. O que é necessário, obrigatório na tautomeria? A presença de uma função chamada
enol. Deixa eu até escrever aqui, ó, que fica mais fácil. Então, aqui nós temos um enol. Só que esse enol é uma molécula instável. E esse enol ele precisa ser transformado numa outra função química. E como é que esse enol se transforma numa outra função química? Parece refrão de música de axé. Eu criei um refrão de música de axé. O que acontece? No enol, a dupla ligação vai para o oxigênio e o hidrogênio vai para o outro átomo que tem a dupla. Então, nesse processo, nós temos um refrão de axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Então, a dupla desce para o oxigênio, fica a dupla O, e esse H vai para esse CH2 para formar um CH3. Portanto, toda vez que você encontrar uma hidroxila num carbono de dupla, eu vou ter um enol. Esse enol, para buscar a estabilidade, refrão do axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Dupla desce e hidrogênio sobe. Para fazer coreografia de passagem. E o que eu vou ter nessa passagem? Então, veja bem, lá embaixo. Está lá o meu enol. A dupla desce para o oxigênio, vai formar dupla O, e esse H vai para o CH2 para formar um CH3, formando que composto químico final? A propanona. Repare que aqui, ó, aqui eu tenho uma função chamada de cetona. Nessa reação de hidratação do propino, eu tenho a formação da propanona, que é a cetona comercial. Então, deixa eu só limpar tudo aqui, para vocês enxergarem bem o que aconteceu. Pronto, agora ficou mais limpo. Então, veja bem, eu tenho propino reagindo com água. Primeiro, é uma reação de adição. Qual que é o alvo? É a tripla. O H vai para o carbono mais hidrogenado, regra de Markovnikov, a hidroxila vai para o menos hidrogenado, formando o quê? Um enol. Só que esse enol aqui, ele é instável. Instável. Por quê? Porque nós temos a característica dessa dupla ir para o oxigênio e o hidrogênio subir. Aí entra no refrão de axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe para formar o quê? Uma cetona. O professor sempre vai formar cetona? Não. Pode formar cetona, pode formar aldeído, pode formar amida. É uma outra função orgânica derivada do enol. Mas o enol, ele é instável. Mais um momento na aula para vocês utilizarem a caneta marca-texto. É importante para vocês compreenderem esse processo. De todas as reações, talvez de todas, essa seja uma das mais cobradas em prova de forma moderna. A hidratação de tripla ligação. Por quê? Porque vai formar um enol. E esse enol tem o refrão de axé, porque a dupla desce e o hidrogênio sobe para formar uma carbonila. Sempre o enol tem como objetivo final o C dupla O, a carbonila. Por isso que a dupla desce para o oxigênio. Ah, professor, mas o H não fica? Não, porque o oxigênio só faz duas ligações. Se você tiver uma dupla, já fez as duas. O hidrogênio daqui fica sobrando. E esse hidrogênio vai para o outro átomo que tem a dupla ligação. A dupla desce, o hidrogênio sobe. Refrão de um axé da química. Então, nós temos esse processo. Agora, uma outra reação, só voltar, a hidratação de alcadianos. Agora, não tem tripla. Portanto, se não tem tripla, não vai ter a formação do enol. O que nós temos aqui? Eu tenho uma dupla aqui e tenho uma dupla aqui. Agora, cuidado. Quando for dienos, tem que tomar cuidado se não é conjugado. Eu tenho dupla, simples, simples e dupla. Opa, não é conjugado. Se fosse dupla, simples, dupla, o que você teria? Aquela adição 1,4, a adição de Diels-Alder. Aquele nome bonito que vocês viram lá. Mas como aqui não tem conjugados, dupla, simples, simples, dupla. Qual das duas duplas eu vou quebrar? Tanto faz. Até alguém me fez essa pergunta, professor, e se for um alcadiano? Como as duas duplas estão equidistantes das pontas, não importa qual das duas você vai quebrar primeiro. Eu vou quebrar essa daqui, ó. O que eu vou ter? Eu tenho o H. Para onde que vai o hidrogênio? Ele vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto que a hidroxila, sem muita opção, vai para o outro carbono. Então, arrebenta essa dupla, coloco o H e coloco a hidroxila. O que eu tenho? Um álcool. A hidroxila presa num carbono de simples caracteriza álcool. E álcool é uma molécula estável. Então, quando tiver tripla, é o problema. Quando tiver tripla, vai formar um enol. E o enol é instável, a reação continua. Se você pegar uma dupla ligação, vai formar um álcool
e o álcool é estável. Para por aí. Então, essa é a diferença quando se faz a adição numa tripla e numa dupla ligação de uma molécula de água, chamada hidratação. É um assunto importante para os nossos vestibulares. Agora, outro cuidado. Federal do Paraná, do ano retrasado, 2019. Caiu essa reação aqui, ó. A adição de uma tripla ligação. A água a uma tripla ligação. Professor, mas não é o alcino, não é. C tripla N é caracterizado, deixa eu só colocar aqui em cima, por uma nitrila. Vou fechar o N aqui, pronto. Então, nós temos uma nitrila. O C tripla N é caracterizado por uma nitrila. C tripla N, nitrila ou nitrilo, tanto faz se é com A ou com O no final. Essa nitrila vai reagir com água. O que vai formar? Agora vocês vão entender por que eu insisti tanto na lógica. Eu tenho um H. Esse H, ele tem carga positiva e essa hidroxila tem carga negativa. Então, o eletrófilo é o H. É ele que vai atacar a minha cadeia carbônica. Qual que é o alvo do ataque? O alvo do ataque é o carbono e o nitrogênio. Então, esse hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Só que o carbono mais hidrogenado é esse daqui, ó. Esse é um CH3, mas ele não tem duplo, então ele não é o alvo do nosso ataque. O alvo é o carbono e o nitrogênio. Tá, professor, mas eles não têm nem H, como é que eu vou saber para onde que o H vai? Como o H tem carga positiva, ele vai ser melhor aceito no elemento que tem a carga negativa. E entre carbono e nitrogênio, quem que é o mais eletronegativo? E não custa, mais uma vez, vocês lembrarem quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Vou colocar aqui, depois eu apago. Vou colocar aqui. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Está aí os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aquela frase ridícula, mas ela funciona muito bem. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Ah, professor, é ridículo. Ridículo é, mas é importante para vocês lembrarem. Então, a pergunta é, entre carbono e nitrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o nitrogênio. Então, significa que esse nitrogênio tem carga negativa e esse carbono tem carga positiva. Agora sim, ficou mais claro o que vocês vão ter. Deixa eu só apagar aqui embaixo, porque eu vou precisar do espaço. Pronto, apaga toda a nossa linha. Você já viu isso várias vezes. Vamos continuar. Então, vejam bem, o que eu tenho? Eu tenho uma água. O hidrogênio é positivo, a hidroxila é negativa. Então, esse hidrogênio ele vai atacar a cadeia carbônica, mas ele ataca por quem? No elemento mais eletronegativo. Então, esse hidrogênio aqui, ó. Ah, vou colocar ali, ó. Então, veja bem. Deixa aqui. Opa, tô com borracha aqui. Pronto. Esse hidrogênio de carga positiva, ele vai para o nitrogênio e essa hidroxila, ela vai para o carbono. Ela tem que ter melhor assim? Então, lembrei. O positivo é atraído pelo negativo, o positivo atrai o negativo para formar o quê? Forma esse composto aqui. O CH3 é o mero espectador da minha reação, C dupla O, dupla NH. Só que, novamente, observe, o que eu tenho nesse sistema? Aqui eu tenho C dupla O preso ao nitrogênio. O que é um carbono com dupla presa ao H? Opa, carbono com dupla presa ao H é o quê? Um enol. Eu tenho novamente o enol aparecendo na nossa estrutura. E esse enol, ele é instável. O enol é uma molécula instável. Isso aqui foi Federal do Paraná, 2019. Olhem bem a lógica que você precisa saber. Eu tenho hidrogênio, Gabriel, não é nitrato aqui não, é o enol. Aqui eu tenho enol. O nitrato é NO3 com uma carga menos. Eu tenho só tripla N, C tripla N. Isso aqui é um nitrilo, não nitrato, cuidado. Então, e nem nitro. Nitro é NO2. NO2. O que eu tenho aqui é um nitrilo ou uma nitrila. Aí o hidrogênio vai para o hidrogênio positivo, vai para o nitrogênio negativo, e a hidroxila vai para o carbono para formar dupla C dupla OH, enol. Mas como o enol é instável, o que vai acontecer? Música de axé, o refrão. A dupla
desce e o hidrogênio sobe. Repare que a dupla ligação está entre carbono e nitrogênio. Então, a dupla desce para o oxigênio e esse H vai para o NH para formar um NH2. Qual é a função orgânica? Essa era a questão da Federal do ano retrasado. Assinale a opção que mostra a função orgânica produzida ao final desse processo. Então, eu tinha uma hidratação, tinha uma tripla. O H foi para o nitrogênio, a hidroxila foi para o C para formar um enol. Aqui eu tenho uma imina, mas isso não me interessa. O que me interessa está aqui, ó, é o enol. A dupla desce, o hidrogênio sobe. Refrão da música da Shell. O que eu vou ter como produto final? Vamos lá. Está lá, dupla entre carbono e nitrogênio. Então, essa dupla desce e o H vem para cá para formar qual função química final? C dupla O preso a NH2. Agora com vocês. Que função química é produzida nesse sistema? O que é um C dupla O preso a NH2? Eu vou adiantar. Ou é amina ou é amida. Amina ou amida? E besteira, vocês lembram, porque isso eu comentei isso em sala. Tem um macete ridículo que fala aqui, as minas não tem bola. Professor, que bola? Essa bola do oxigênio. Quando tiver a bola do oxigênio, tem uma amida. Amida. C dupla O preso a nitrogênio caracteriza amida. Alguém até colocou o nome ali já, ó. Etanamida. Não, amida é outra coisa, Gabriel. Então coloca lá. É uma amida. Essa era a questão do vestibular que aconteceu há 2 anos atrás. Só para você ter uma ideia, essa foi a questão que teve o maior índice de erro na Federal do Paraná de 2019. E veja bem, qual é o segredo dela? É lógica, não é memorização. Ninguém aí do lado da tela vai conseguir decorar tanta informação até o dia da prova. É muita coisa para decorar. E fora que você tem botânica, você tem física, você tem matemática, você tem história e geografia. Eu quero que vocês entendam a lógica. E vejam bem, o que você precisa guardar? Que o alvo do ataque é a ligação dupla ou tripla ligação. Se você não souber para onde que vai certos elementos, trabalhe com cargas. Hidrogênio positivo, hidroxila negativa, só que formou o enol. É aí que vem o segredo da questão. O enol é uma molécula instável. No que o enol se transforma? Refrão da música de axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Então, a dupla desce e o hidrogênio sobe para formar uma carbonila. Só que, juntamente com a carbonila, você pode ter o quê? Aldeído, você pode ter cetona, você pode ter amida, que é exatamente a resposta da Federal de 2019. Uma amida. E aí resolve esse sistema. E aí, só por desencargo de consciência, só para colocar aqui, ó, existe a chamada adição de compostos de Grignard. Essa adição, ela ocorre mais em provas discursivas, mas eu quero que vocês compreendam a lógica desse sistema. Vou colocar a reação para vocês entenderem. Adição de compostos de Grignard, adição. Por que é adição? Porque eu tenho uma dupla ligação nesse aldeído. Posterior à adição de água. Aí vocês vão perceber, bem rapidinho aqui, a diferença entre uma reação de adição e substituição. A adição e uma substituição. Lógica. Eu quero que vocês compreendam a lógica da aula de hoje. Eu tenho um composto. O que é um composto de Grignard? O composto de Grignard é aquele que contém o magnésio. É um organometálico com magnésio. Então, eu tenho um organometálico, tenho um composto de Grignard e tenho um composto que tem o quê? A dupla ligação. Professor, como é que você vai saber quem vai pegar quem nessas reações de adição? Cargas. Entre oxigênio e carbono, o oxigênio é mais eletronegativo e o carbono é positivo. O magnésio é um metal. Então, o magnésio tem carga positiva e esse carbono tem carga negativa. Professor, por que você não pegou esse cloro? Porque cloro e carbono, o cloro é mais eletronegativo. Então, essa ligação iônica entre cloro e magnésio é muito mais forte do que a ligação entre carbono e magnésio. Então, é mais fácil quebrar essa ligação entre carbono e magnésio. Então, o magnésio é positivo e o carbono é negativo. Ponto. Acabou a questão. Quer dizer, a primeira parte, pelo menos. Porque o que vai acontecer? Essa carga positiva, ela vai lá para o oxigênio e esse carbono vai para esse outro carbono que tem o C dupla O. Arrebenta a dupla ligação e você vai formar esse composto intermediário. Presta bem atenção, ó. Eu até deixei em cores, ó. CH3 é esse CH3, esse C dupla O arrebentou a dupla, ficou o oxigênio, que recebe o magnésio e o cloro. E esse CH3 aqui é esse CH3 aqui, ó. Esse CH3 que foi adicionado ao carbono preto ali da parte central.
Só que esse composto aqui, ele é muito, muito reativo com a água. Por isso que ele fala posterior adição de água, posterior adição. E aí o que eu tenho? Aquele composto ali, ó, ele vai reagir agora com água. Só que agora é que vem a lógica. Não tem dupla ligação. Se não tem dupla ligação, significa que eu vou fazer o quê? Uma substituição. Tá, professor? Como é que eu vou saber quem vai ser substituído? Novamente, cargas. O oxigênio é o mais eletronegativo e o magnésio o mais eletropositivo. Então, vou ter uma carga negativa e positiva. Na água, o hidrogênio é positivo e a hidroxila é negativa. Substituição. Eu vou trocar. Vou trocar quem? Positivo com positivo, negativo com negativo. Eu vou fazer uma troca. Então, veja bem. Se aqui o magnésio é positivo, ele vai trocar com o positivo daqui. Ó. Então, esse H, ele entra no lugar do magnésio e o magnésio sai para pegar a hidroxila. Dupla troca. É uma substituição. E o que vai acontecer? Então, veja bem. Esse hidrogênio aqui, deixa eu colocar para cá, vai entrar nesse oxigênio, e esse magnésio positivo vai pegar aquela hidroxila para formar o quê? Olha bem. Sai o magnésio, entra o hidrogênio. Reação de troca, substituição. O hidrogênio entra, substituindo o magnésio para formar esse composto químico. O que eu tenho nessa reação? Uma hidroxila presa a um carbono de simples ligações. O que eu tenho aqui nesse composto? Um álcool, mais um composto inorgânico que vocês viram lá com o Jamal, que é um cloreto, um hidroxicloreto de magnésio. É um sal básico. Por que é um sal básico? Porque ela contém a hidroxila na estrutura, não é base. A base, a hidroxila, tem que estar no final. Como ela está no meio, é o hidroxicloreto de magnésio ou cloreto básico de magnésio. Então, aqui eu trago uma reação, só para vocês entenderem a lógica que está aí na apostila de vocês, mas isso aqui é prova discursiva. E lá na prova discursiva, vocês vão ter aulas referentes, novamente, a esses mecanismos especiais. Mas só para vocês compreenderem, meu horário já deu? Já deu. Então, só para vocês compreenderem a lógica. Quando que é adição e quando que é substituição? A adição acontece toda vez que eu tiver uma dupla ou uma tripla ligação. Caso tenha só simples, eu vou fazer troca. Tá, professor? E como é que eu vou saber o que eu vou trocar? Carga. Sempre trabalhem com as cargas. Essas cargas, elas são os segredos desse tipo de reação. Ponto, fecho por aí. Só alguns recados. Lá no seu caderno do A+, eu tenho os slides dessa aula, eu tenho outro arquivo que tem a resolução dos testes da apostila que vocês têm. E eu recomendaria, para quem pretende, aí no outro lado da tela, passar na Federal do Paraná ou passar pelo Enem, em alguma instituição pública, essa aula é importante. É muito importante que vocês resolvam os exercícios da aula de hoje, porque semana que vem é uma continuidade em cima desses sistemas. Então, treinem muito esse assunto de reações de adição, e não é nada espetacular. E só para encerrar, resumo final. Numa reação de adição, alguma coisa é adicionada. Qual que é o alvo do ataque? A dupla ou a tripla ligação, a quebra da ligação π. Se tiver hidrogênio, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Regra de Markovnikov. A não ser que tenha o peróxido acontece a regra anti-Markovnikov, em que o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Ponto final. Acaba a matéria teórica aqui. O resto é treino e é prática. Fechou? Fechou. Boa quinta-feira. Bom final de semana, bom feriado para vocês na semana que vem, já que 7 e 8 é feriado, só que tem aula normal, mas é feriado para parte do município. Então, 7 feriado nacional e dia 8 feriado municipal. Então, bom final de semana, bom feriado, se cuidem, e vejo vocês na quinta-feira da semana que vem com a parte final das chamadas reações de adição. Um abraço, se cuidem e tchau! Deixa eu só fechar aqui. Já até respondo, Janaína.